por muito tempo, protestantes têm manipulado católicos, por muitas vezes conseguido tirar e convencer esses católicos de que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a verdadeira igreja, porque na verdade ela é a perversão da igreja fundada por Constantino. Mas será que isso é realmente verdade, irmãos? Fique até o fim desse vídeo para nós descobrirmos juntos como o protestantismo tem manipulado a história da igreja. Olá pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente aqui. Vou gravar a tela do computador para a gente refutar ponto por ponto de um artigo de um escritor protestante chamado Lucas Banzoli, inclusive muito popular no meio protestante aí, muito citado inclusive pelo Dois Dedos de Teologia. E eu gostaria que você já deixasse seu like aqui, se inscrevesse no nosso canal, porque é um vídeo que realmente vai dar bastante trabalho para eu editar aí, certinho? Então, bora pro vídeo. Pessoal, então eu trouxe esse artigo aqui, chamado A Paganização da Igreja por Constantino, que foi escrito por Lucas Banzoli. Manipulações históricas que os protestantes conseguem fazer como ninguém, né? Já desde muito tempo eles têm enganado católicos que não se aprofundam na fé. Aí fica a dica: a gente precisa cada vez mais se aprofundar na fé. Não adianta nada a gente se converter à Igreja Católica, enxergar a verdade na igreja, se a gente não aprofunda esta verdade. Bora lá então. Ó, tá escrito aqui. No primeiro, eu não vou ler o artigo inteiro porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas a gente vai refutando os pontos principais. Aqui o primeiro deles, o Lucas Banzoli, ele vai dizer que através do decreto do imperador romano Constantino, adorador de Deus Sol invicto, vá. Sério mesmo que um imperador romano é adorador do Deus Sol invicto? Então, mas tudo bem, né? O cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Mentira! Mentira! Isso é uma grande mentira, porque não foi... Olha pra você ver como que esse pessoal não estuda história. Na verdade, Constantino, ele não oficializou o cristianismo no Império Romano. Ele, através do Edito de Milão, tornou o cristianismo... Ele tirou o cristianismo da ilegalidade. Na verdade, tem inclusive historiadores que dizem que Constantino sequer se converteu ao cristianismo, né? Alguns outros mais otimistas dizem que ele se converteu no final da vida. Mas quem realmente oficializou 50 anos, 60 anos depois o cristianismo no Império Romano foi o imperador Teodósio, no ano de 380, certo? Quanto mais eram perseguidos, mais fortes pareciam ficar. Aqui, o Lucas Banzoli, ele quer fazer aquele tradicional contexto, vamos dizer assim, das pessoas que gostam de mentir para falsear uma realidade. Para você contar uma verdade, uma mentira, você precisa enfeitar aquela mentira com algumas coisinhas de verdade, né? Tem que colocar umas lantejoulas de verdade ali, para que as pessoas falam: não, mas isso aqui que ele tá falando realmente é verdade, então o resto deve ser também. Na verdade, isso é uma técnica que muitas pessoas fazem para tentar enganar, né? Não tem como você contar só mentira, senão ninguém acredita em você, certo? Aí ele vai dizer aqui que a solução pro cristianismo que estava iniciando, né, a ser uma religião oficial do Império Romano por Constantino, que a gente viu que é uma mentira, que o cara nunca leu um livro de história da vida. Lucas Banzoli, por favor, cara, compra um livrinho de um autor muito famoso aí no meio católico, chamado Daniel Hopes, que se chama A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. É um livrinho laranjinha, sabe? Lá você vai saber realmente o que aconteceu, como que foi a história do cristianismo. E ele vai dizer aqui que a solução para que o cristianismo fosse oficializado no Império como a religião primordial, era a solução que o próprio cristianismo deu para isso, que o catolicismo deu para isso, foi um sincretismo com a carinha cristã. O que o nosso amigo Lucas Banzoli não sabe, porque ele não leu o livrinho laranjinha lá do Daniel Hopes, é que na verdade o que aconteceu foi exatamente o inverso. Não foi um sincretismo religioso, mas foi uma cristianização da sociedade pagã. Vou explicar isso para vocês aqui rapidinho. Quando você se converteu, por exemplo, você não foi trocando os seus costumes pagãos por costumes cristãos, não foi substituindo eles. Isso acontece em nível individual.
Mas essa lógica ela também serve para o nível público também. Porque as festas que eram pagãs, elas precisavam ser ressignificadas pelo cristianismo. E aí então, o cristianismo ele foi ressignificando as festas pagãs. Ou seja, o Império Romano foi cristianizado. O paganismo foi substituído pela igreja. Ano 210 iniciam a reza pelos mortos. Mentira, isso aí já existia desde o Antigo Testamento, né? Lá no livro de Macabeus fala sobre isso, né? Então já risca fora. Começaram a usar a vela nas igrejas pela primeira vez, no ano 320. Ô Lucas Banzoli, você nunca leu o livro do Levítico, não, irmão? Dá uma olhada lá no livro do Levítico, lá no Antigo Testamento, você vai compreender que existia já um uso das velas, o sacrifício ritual no sacerdócio levítico, inclusive até a menorá, né, que era aquele castiçal de 7 velas, tinha vela. Olha pra você ver que incrível. Esse povo protestante, eles fazem umas críticas à Igreja Católica, que eles vão falar pra gente por que a gente usa incenso, por que a gente usa vela, por que a gente faz procissão na igreja. Mas pelo amor de Deus, vocês nunca pegaram a Bíblia na mão, povo? Pelo amor de Deus. Lá no Antigo Testamento, vai dizer que os sacerdotes precisavam incensar o altar para oferecer as vítimas. E lá ficava a vela, o menorá lá, para fazer o sacrifício. O cristianismo, para quem não sabe, o meu amigo Lucas Banzoli, você não estudou? O cristianismo ele veio do judaísmo. E por ter vindo do judaísmo, ele herdou algumas coisas do judaísmo. Se você não sabia ainda, o Jesus Cristo era judeu. Então, alguns costumes do judaísmo prevaleceram no cristianismo. E é por isso que nós usamos as velas. E no ano 394, o culto cristão é substituído pela missa. Aí, mas eu vou falar. Ô amigo. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Vai ler a Patrística, por favor. Pega lá os livros de Hilário de Poitiers ou os livros de Justino, do século II. No início era chamada de Santa Ceia, né? Mas essencialmente é a mesma coisa. Você pegar um livro que nem cristão é, você pegar um livro lá do Império Romano, existia um rapazinho que chamava Plínio o Jovem. Ele escreve uma carta pro imperador romano do tempo dele, criticando os cristãos porque eles comiam e bebiam a carne de um tal de Cresto. Eles nem sabiam ainda que se chamava Cristo, na verdade, né? Eles escrevia Cresto, né? Falava Cresto. Esse Plínio Jovem, ele acusa os cristãos de canibalismo porque eles comiam a carne do tal de Cresto. Ou seja, o sentido essencial da Eucaristia já estava lá. Isso aí, inclusive, é bem antes do nosso amigo Constantino lá, certo? Bora pro próximo. Ano de 503, o purgatório começa a existir. O purgatório, ele sempre existiu, cara. Ele sempre existiu. Pode ser que a Igreja Católica tenha começado a refletir sobre ele através da lógica, né? Começaram a compreender que, na verdade, nenhum pecador, como no Salmo diz pra gente, né? Nada que é impuro pode se chegar na presença do Senhor. Então por isso que se nós somos pecadores e não merecemos o inferno por não termos pecados mortais, a gente vai ser purificado antes de chegar na presença do Senhor, e esse lugar, né, vamos dizer assim, que a gente vai ficar para ser purificado, isso aí é o purgatório, certo? No ano 787 começa um culto às imagens, mas eu vou falar. Ô Lucas Banzoli, deixa eu te falar, a primeira imagem de Nossa Senhora, primeira pintura de Nossa Senhora. Essa primeira imagem aqui de Nossa Senhora data do século II. Já existiam, inclusive, vamos voltar aqui ao artigo do nosso amigo Lucas Banzoli. Inclusive, já se rezava, já se tinha um primitivo culto aos santos no tempo das catacumbas. Por isso que eu falo, por isso que eu volto a falar de novo. Lucas Banzoli, pega o livrinho laranjinha lá, lê ele inteirinho, depois você vem falar tonteira na internet aqui. Por favor, tá bom? Então, lá naquele livro vai dizer pra gente que já desde o início da igreja, quando os primeiros cristãos foram martirizados, já existia um certo culto aos santos. Porque as pessoas não enxergavam, por exemplo, um São Policarpo de Esmirna, ou melhor ainda, o pessoal não enxergava um Santo Inácio, por exemplo, que havia sido levado até o Coliseu de Roma para ser morto pelos leões por ser cristão. Eles não enxergavam ele como se fosse um cristão comum, mas eles reconheciam nele a ação da graça
Porque nenhuma pessoa consegue se entregar à morte do jeito que ele se entregou, assim, sem uma intervenção divina na vida daquela pessoa, certo? Então, já, desde esse momento aí, no início da igreja, eles já rezavam e colocavam o nome e faziam desenhos nas catacumbas em relação aos santos e à Virgem Maria. Então, isso aí já é desde o começo da igreja. Pessoal, assim, vamos partir aqui de um negócio bem sólido mesmo, que nenhum católico pode ignorar. É o seguinte, vai dizer, desde o começo da igreja, tudo que existe hoje, tudo que é dogma da igreja, tudo que foi realmente concretizado através dos concílios, não foi tirado do nada. Tudo já existia. Todos os dogmas de fé já existiam na Igreja Católica e foram somente ratificados pelos concílios. Mas vamos lá, vamos continuar então. No ano 1190 é instituída a venda da indulgência. Nunca foi instituída a venda de indulgência. Inclusive, muitos dizem que foi por conta da indulgência que Martinho Lutero se revoltou contra a igreja. Na verdade, não era esse motivo, pelo menos não é o motivo principal disso ter acontecido, né? Mas a venda da indulgência, a indulgência nunca foi vendida. Na verdade, é como se fosse hoje. Hoje, para você ter indulgência plenária, a gente tem que cumprir com alguns critérios, né? Visitar, por exemplo, uma catedral, fazer uma confissão, fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento ou fazer um ato de caridade, que poderia ser contribuindo, doando, né, alguma quantidade de dinheiro que não era pré-estabelecida, ou porque uma venda, você já imagina isso, né, que tem um preço. Na verdade, não tem preço. Na verdade, cada pessoa ajudava conforme quisesse, dava uma esmola conforme quisesse para poder obter a indulgência nesse período, né? E até hoje é assim, né? Acontece que alguns pregadores, como sempre aconteceu na história da igreja, existiram os hereges, as pessoas que não pregam de acordo com a doutrina. Alguns pregadores abusavam, né? Pediam mais dinheiro por conta disso. Mas nunca existiu venda de indulgência. Isso aí é uma grande mentira que inventaram contra a Igreja Católica, certo? A hóstia substituiu a ceia, ano 1200. Mentira, a hóstia sempre existiu na Igreja Católica, porque a hóstia nada mais é que o pão ázimo. Vai ler lá no Antigo Testamento, por favor, quando o povo saiu do Egito, que eles fizeram o pão sem fermento. Aquilo lá é pão ázimo, filho. Pão ázimo. Igual, e é por isso que a Igreja Católica se utiliza, herdando esse traço do judaísmo, se utiliza do pão ázimo, da hóstia, para fazer a celebração da Eucaristia. 1216, instituída a confissão. Não, a confissão não foi instituída em 1216. A confissão sempre existiu. No começo ela era pública, inclusive. Existem muitas discussões em relação a isso, em relação à confissão. Porque no início, inclusive até Santa Mônica, né, quando rezava por Santo Agostinho, lá no século V, naquele tempo, como hoje, né, o batismo ele tem o poder de apagar todos os nossos pecados, de nos purificar, certo? Então tinha muita gente que deixava para se batizar no fim da vida para poder apagar todos os pecados e não precisar passar pelas penitências se você cometesse um pecado. Porque as penitências eram muito rígidas no início da igreja. E a confissão não era auricular como hoje em dia. Você vai lá, vai no confessionário e se confessa falando só você e o padre e confessa com ele. Não, antigamente era pública. Você tinha que fazer uma confissão pública. Ou seja, não é que no ano 1216 a confissão ela foi instituída. Pelo contrário, no ano 1216 foi instituída a confissão como a gente conhece hoje. Mas ela sempre existiu. O que aconteceu é que ela foi passando por modificações, conforme iam se fazendo as reflexões teológicas sobre o assunto. Ano 1546, os livros apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus, foram introduzidos na Bíblia. Olha para vocês verem como que esse povo protestante inverte a história. Olha para vocês verem como esse povo é sacana. Por volta desse período, que os protestantes retiraram alguns livros que haviam sido discernidos pela Igreja Católica como livros inspirados. Eles retiraram da igreja e depois começaram a falar que foi a igreja que colocou esses mesmos livros. Lucas Banzoli, pelo amor de Deus, por favor, não seja tão mentiroso assim, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Não tem vergonha não de colocar um negócio desse aqui pra todo mundo ver público assim na internet? Qualquer pessoa, que por mais incauta que ela seja, se ela fizer qualquer pesquisa no Google, ela vai descobrir que isso aqui é uma grande de uma mentira. Por quê? Porque na verdade, aconteceu o seguinte, os protestantes eles não seguem o cânon bíblico dito pela Igreja Católica. Eles seguem o cânon bíblico do Antigo Testamento que foi estabelecido pelos judeus. E qual foi o critério de discernimento dos judeus? Nenhum livro
que não fosse escrito em hebraico ou em aramaico poderia compor o cânon da Bíblia. Então todos os livros que eram escritos em grego do Antigo Testamento foram retirados da Bíblia, do povo judeu. Inclusive até pedaços de livros que eles consideram inspirados, mas que foram escritos em grego, eles retiraram. Já a Igreja Católica não. Eles, inclusive, se utilizavam de uma versão da Bíblia que não é a Bíblia original do hebraico, mas é uma Bíblia que ela foi traduzida para o grego, né? Todo mundo conhece a versão dos 70, mais conhecida como Septuaginta. Então, o que aconteceu? Os judeus retiraram, não usavam, não reconheciam a Septuaginta, certo? Porque eles, mas pesquisa aí sobre a história do povo judeu, porque é uma história bem conturbada, que eles foram dominados por muitos povos e sofreram influência de muitos povos. Pessoas começaram, que eram judaicas, começaram a se converter e trazer esses outros deuses para dentro da religião deles. Então eles consideravam que tudo isso aí, se trazer coisas impuras para dentro da região, para dentro da religião deles, inclusive a própria língua. Tudo aquilo que não havia sido escrito no território judeu, que não fosse escrito na língua do hebraico ou do aramaico, então significava que não era inspirado. Só que nós sabemos que o cristianismo, ele já se inicia, os próprios evangelhos e o Novo Testamento inteiro, ele é escrito no grego, não no hebraico, né? O único evangelho que foi escrito primeiro no hebraico para depois ser traduzido para o grego, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o de Mateus. Mas, na verdade, o resto foi tudo em grego, ou seja, já estava se expandindo pelo Império Romano através da língua grega, o cristianismo. Então eles estabeleceram isso aí, porque o cristianismo não é uma religião de um país, ele é uma religião universal. Ela é uma religião que o próprio Jesus Cristo disse: pregai, ide até o fim do mundo, pregai a toda a criatura, não somente as criaturas judaicas. E por isso que o cânon da igreja, o cânon da Bíblia católica, tem também essas questões gregas. Já o judaico não. E a protestante, como não acredita em nada do que é a igreja católica, eles foram lá e retiraram também os livros que os católicos tinham colocado desde lá do século IV já. Eles retiraram esse livro e depois vem com a cara de pau mesmo, velho. A cara de pau lavada. Não passa nem óleo de peroba na cara pra vir falar que fomos nós que acrescentamos os livros ao invés de falar e assumir que foram eles que tiraram. Por já dizer aqui que eu não tenho ódio, não tenho raiva nenhuma contra a igreja, contra os protestantes, contra os nossos irmãos separados. Mas o que a gente também não pode, quando eles dizem alguma mentira sobre a Igreja Católica, a gente não pode aceitar isso de forma tranquila, né? Uma mentira, ela precisa ser criticada. Uma mentira, ela precisa ser desmentida, ela precisa ser revelada. A verdade precisa ser revelada, porque muitos irmãos católicos, por não conhecerem a verdade, vão para essa mentira dos protestantes. E você imagina só, eles vão lá, eles se convertem e vão para a igreja protestante, ao invés de eles ficarem aqui na verdadeira igreja de Cristo, revelada por Jesus Cristo, instituída por Jesus Cristo, eles vão para as igrejas protestantes, que são assim, são cristianismo, só que são um cristianismo meio manco, vamos dizer assim. Então, é por isso que a gente critica essas coisas aí, certinho? Deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. A gente posta vídeo novo toda sexta-feira aqui no YouTube, a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana e a correção dos erros. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês assistirem aí do nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.